Vejo, irmão, que você anda triste, nos teus olhos tenho visto uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova? Por que só lamentação? Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois do céu já vem a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois do céu já vem a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois do céu já vem a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. É na carta aos Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler só o verso 7 e o verso 8. Somente esse. Ainda que leiamos o capítulo 3 todo depois. Nós já roubamos 15 minutos da pregação, então hoje, possivelmente, a gente passa das 8h30 um pouquinho. Dentro
assim, do normal, nós não passamos de 8h30, né? Então vamos ver aí, verso 7 e verso 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Te pedimos, Senhor Jesus, que Tu venhas mais uma vez, como sempre, através do ofício que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, oficializar, ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. É certo que por motivos diversos, muitos não puderam estar aqui hoje, como acontece todas as quartas-feiras. Mas, ó Deus, eles estão aqui em espírito, a igreja toda está aqui. E ela representa também todas as congregações no Brasil, em toda a terra, como as outras também representam esta, junto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha dinamizar a palavra em nossos corações, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentar-se. A doutrina da assim chamada, da suposta, vamos olhar para cá, a suposta, quer dizer, existe supostamente, não é certeza, é apenas uma teoria. Suposta Santíssima Trindade, suposto purgatório, suposto por alguém, não é? Suposto por uma linha religiosa. Então, a suposta Santíssima Trindade, que é composta de 3 pessoas distintas, portanto, são 3 deuses. Isso dentro dessa suposta doutrina, né? Dessa suposta Santíssima. Mas não existe isso. Mas o que acabamos de ler diz que o Espírito Santo tem voz. O Espírito Santo tem voz. O Espírito Santo fala. Quando nós vemos aquele quadro lá no Rio, João Batista batizando a Jesus Cristo, ele estava ali com o Cordeiro de Deus, sendo realmente uma pessoa, está certo. Ele era o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Estava ali como pessoa. O Cordeiro estava ali como pessoa. O Espírito Santo desceu como, quer dizer, em forma de pomba. Não em forma de pessoa. A voz saiu bem mais acima. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Habitar. É uma meditação que às vezes a gente pode pensar, bom, disso aí nós já estamos bastante esclarecidos. Mas isso tem muito a ver com o corpo de Cristo na terra. Porque aquele termo, corpo me preparaste, não está restrito somente ao corpo físico de Jesus. Está também ao seu corpo místico, que é a igreja. Porque ele é filho de Davi com os judeus. Ele é filho de Deus, filho do homem no profeta. E filho de Deus na igreja. O corpo de Cristo é que é filho de Deus. Então o ministério de filho de Deus, assim que ele subiu e depois voltou, não deixou a igreja órfã. Quem deixa a igreja órfã, quem deixa filhos órfãos, são os pais, né? É pai. Não vos deixarei órfão, quer dizer, eu sou pai. Mas voltarei para vós. Voltou em forma de espírito. Nessa manifestação especial. Agora, Paulo está fazendo menção aqui do Espírito ter voz. Mas a voz
Ele deu o exemplo aqui lá do deserto. A voz vinha através de quem? Quem pode dizer? Moisés, exato. A voz do Espírito Santo era a voz de Moisés. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ali, outra coisa também, na revelação da carta às igrejas, sempre o Espírito diz lá, Jesus disse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada era, houve um mensageiro que era o Espírito falando com as igrejas. Agora, Jesus não tem igrejas, ele tem igreja. Mas ele fala às igrejas, porque ele não tem igrejas. Ele não tem esposas, ele tem uma esposa. Mas no mundo existem igrejas que chama pelo seu nome, sendo que ele só tem uma. O profeta diz, eu tenho aqui mais ou menos 400 irmãs nesta hora. Eu amo a todas, mas só uma eu posso levar para casa, que era a esposa dele. Então, isso esclarece muito bem quando a gente conversa dessa forma, conforme nós temos analisado, vendo esses tipos de uma maneira tão clara, tão nítidas e dessa maneira tão simples. E, na verdade, o Espírito Santo, que foi resistido, a voz do Espírito Santo que foi resistida lá no deserto, endurecer o coração, era a voz do profeta. E o que o Espírito diz às igrejas, se referindo às eras também, da pluralidade também, as eras, não é? É o mensageiro de cada era. Agora, o Espírito está falando para esta era, é através de William Marion Branham, através do profeta de Deus, através do ministério do Filho do Homem. Jesus disse como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, assim serão também nos dias do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem é acompanhada da voz. A voz. O sinal é a voz é o sinal. O sinal é a voz e a voz é o sinal. E o sinal de que realmente a pessoa tem a chamada é que ela obedece à voz. E a voz já está no coração. João chegou a dizer que você creria tanto no seu coração que se eu ficasse em paz, você não duvidaria. Você ficaria em paz se o seu coração não te condenasse. Agora, eu não estava falando para essa crente aí que anda de calça esporte, de short, de cabelos cortados. O coração dela não condena, não. Ele disse, meu coração não condena, e elas estão tudo Jesus, Jesus, Jesus. Não, não é isso, não. Ele está falando a pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo. Essas não precisam temer. Foi a essas que o irmão Branham disse, olha, faça, de todos nós você faça aquilo, porque o que está tentando impedir é o diabo. Faça aquilo que está no seu coração. Mas é uma pessoa que ouve a voz, que discerne, distingue o corpo do Senhor, distingue a voz do Senhor, toma a ceia dignamente, porque discerne, ouve a voz do Senhor, conhece a voz do Senhor. Aquele juiz, ele ficou meio assim, até que lhe veio a direção. 2 pastores brigando por causa da posse de uma ovelha. Até que ele atinou para a coisa. Sabe, bom, você está dizendo que a ovelha é sua, não é minha, meretíssimo, é minha. Você disse que ela é sua, não é? Sim, perfeitamente, é minha, doutor. Então faz o seguinte, você vai ali para aquele quarto ali, sei lá,
ou para o outro lado da parede lá, e você chama a ovelha lá. Então foi o primeiro, chamou, ô Tibutina. A Tibutina não, nem deu confiança. Aí quando ele mandou o outro falou uma vez só, ela baliu logo e foi para onde ele estava. Ele falou, agora você vai para a cadeia e leva a ovelha. A ovelha conhece a voz, né? Ouviu a voz do pastor, conhece, é fácil. Só distinguir, pronto. Não é certo? Agora, Paulo está falando isso com certeza absoluta, com confiança. Ele sabia o que significava ouvir a voz, porque ele caiu do cavalo para conhecer aquela voz, né? Ele sabia o quanto custava, e ele sabia o que significava rejeitar aquela voz, como profeta, apóstolo de Deus. Por isso ele escreveu assim. Eles não têm nem a confiança que o profeta teve, os teólogos não têm a confiança de dizer que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eles ficam entre Apolo, Paulo e outros. Controvertido. Mas o assunto é que, para conhecer a voz do Espírito Santo, é necessário que tenha o Espírito Santo. Aí que está o problema. Porque mesmo sendo outro falando, sendo usado por Deus, você se torna como um receptor, que tem uma sintonia, para captar entre muitas vozes, você sintoniza a voz do Espírito Santo. É preciso ver isso. Há muitas pessoas que estão ouvindo vozes e mais vozes. E ele diz na mensagem Escutando a Sua Voz, o irmão Branham disse que, mesmo quando você se põe a orar, você ouve vozes. Tem vozes, muitas vozes. Você entende que até você se desprender realmente e ficar só entre você e Deus, a sua oração, e acabar sair até da mente, da lembrança, o motivo pelo qual você está orando, a pessoa por quem você está intercedendo, a irmã, o irmão, o pai, a mãe, o filho, a filha, por quem você está intercedendo desesperadamente. Mas a luta muito grande, a maior batalha hoje, está na mente, exatamente por causa disso. Porque ouvir a voz é exatamente ouvir a palavra. É a palavra, não tem que duvidar. Agora, eu fiz o esboço, não vai dar tempo, mas você pode fazer, aí vocês que gostam de anotar, os evangelistas, então você volta a ler o capítulo 13 de Apocalipse, todo de Hebreus, lê o capítulo todo. Então você põe ler capítulo 3 de Hebreus. Depois você, em segundo plano, você põe receber o Espírito Santo, pode-se rejeitar a voz do Espírito Santo. Aí você busca no segundo selo, parágrafo 116, que o Santo Agostinho teve oportunidade e rejeitou o Espírito Santo. E por isso fez o que fez. Então pode-se rejeitar o Espírito Santo, o que significa a mensagem da hora. Porque as pessoas ficam a perguntar o que é o Espírito Santo realmente. E porque se o Espírito Santo é língua estranha, se o Espírito Santo é curar, se o Espírito Santo é chorar, se o Espírito Santo é gritar, se o Espírito Santo é emocionar, então o mundo já está pronto para... O mundo está agora, todo mundo está falando de Jesus, está chorando, né? A tinta dos olhos que passou ao redor dos olhos está derretendo, escorrendo assim, ó, no rosto. E pregadores de bermuda, ungidos, pregando Jesus,
cantando Jesus, e as pessoas dançando, gritando. Então, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode pôr um homem para arranhar e tirar sangue nas unhas e voltar. O Espírito Santo de verdade pode pôr um homem para se lambuzar todo de catarro, uma mulher, se banhar todo de lágrima, saltar e gritar. Mas há uma coisa que acompanha que não deixa se enganar. É que ele não rejeita a mensagem da hora. Não rejeita. Então, você vai ver aqui, no parágrafo 116, que o profeta dizendo: Agostinho de Hipona chegou a ser sacerdote sobre a igreja romana. Numa ocasião teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, mas o rejeitou. Agora, o que acompanhou? Quer dizer, o Espírito Santo pode ser rejeitado. A pessoa pode endurecer o coração. Está claro. E ele não vai chegar em forma de pombinha, ele não vai chegar em forma de uma tocha de fogo, de uma ventania. Agora é tempo de Elias, é brisa. E é a palavra. A palavra. Agora, veja, o que acompanhou esse Agostinho? Esse é exatamente o tipo das igrejas protestantes hoje. Elas rejeitam a mensagem, rejeitam a palavra. Isto quer dizer, rejeitam o Espírito Santo. E elas confundem a chuva sobre o trigo e o joio, a chuva, que são os dons do Espírito. Eu posso te dar essa gravata. Você não pode dizer: eu tenho o irmão Gonçalves comigo agora, ele está comigo, está no meu pescoço. Não, eu tenho um dom que ele me deu uma gravata, isso aqui é um presente que ele me deu. Você tem a gravata, não tem eu. O Espírito Santo te deu um dom, mas não quer dizer que ele está em você. Está naquela mulher, naquele homem. Esse é exatamente o tipo das igrejas protestantes hoje, as quais têm rejeitado ao Espírito Santo. Ele então regressou a Hipona. O que acompanhou a rejeição? Sempre acompanha um juízo. Rejeita. E o profeta diz: um dia você rejeita pela última vez. Endurece o coração. Deixa de vir à igreja propositalmente. Por causa de ressentimentos carnais, dos sentimentos. Por causa de coisas. Deixa. Um dia vai rejeitá-lo pela última vez. Porque existe uma linha que atravessa a graça do juízo, a misericórdia do juízo. Aí, então nós temos que sempre lembrar da Raabe, que pediu, alcançou, mas ficou debaixo dela, porque o que eu acho mais importante é que ela não saiu de debaixo dela. A gente pede, recebe, depois sai. Sai rejeitando aquilo que o Espírito leva o nosso coração a doer. O coração do homem de Deus dói. O coração da mulher de Deus dói. E é uma dor que não sai em aparelho. O coração de Davi doeu, porque cortou a orla do vestido de um ungido. De um ungido do Senhor. Porque brincou com ele, prevaleceu até. Mas depois seu coração doeu. E quando o seu coração não dói mais porque mentiu, porque fez isso ou aquilo, é um péssimo sinal. Ele então regressou a Hipona e foi exatamente a pessoa que assinou aquele documento. Segundo eles, tinha a revelação de Deus. Moreno é claro, pois entre aspas, a revelação de Deus. E onde dizia que era bom e agradável aos olhos de Deus assassinar toda pessoa que não tivesse de acordo com a Igreja Católica Romana. Agora, escutem bem, estou citando diretamente do Martirológio, desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até o ano de 1586. A história não nega
Outro dia eu vi um padre confirmando isso. Não, isso é verdade, aconteceu. O repórter apertou ele. Falou, mas a sua igreja matou a história. Eles conhecem a história. Porque eles têm a Bíblia, tem a história, não tem a revelação, tem interpretação. O profeta tem a história, a Bíblia, a história e a revelação. Eles têm a interpretação. Por isso viram matérias controvertidas, cada uma tem uma interpretação. Entendeu? É. Então ele disse, não, de fato foi, mas tinha que ser naquela época. Hoje ela não faz isso, ela reprova isso. Só que ela nunca se arrependeu. Quando alguém dela se arrepende, sai dela. Porque pertence ao povo de Deus. Sai dela, povo meu. Sai primeiro da sua doutrina mãe, que é as três pessoas distintas. Está registrado no martirológio romano que a Igreja Católica Romana deu morte a 68 milhões de protestantes. Outro dia eu falei no rádio sobre Jim Jones, matou 1000. O mundo até hoje escandalizado com aquilo. Ela matou 68 milhões de uma vez, o cavalo vermelho. A sua espada estava vermelha. Mas eu quero só nisso aqui. O que acompanhou a rejeição? Ele rejeitou, o profeta disse que ele rejeitou receber o Espírito Santo. Permanecer com a doutrina apostólica é rejeitar o Espírito Santo. Agora, ele pode ser buscado, ou deve ser buscado, ele deve ser esperado. Eu ia ler tudo, mas não dá mais. Mas você anota aí, Atos dos Apóstolos, né? Então você vai até o cenáculo e vê como ele foi esperado. Sendo esperado, estava sendo buscado. Capítulo 1, capítulo 2, você vê, então, no capítulo 2, o que ele fez. O Espírito Santo já fez. Aqui, quase 3.000 almas ouviram a voz do Espírito Santo. E ao invés de endurecerem os seus corações, eles se compungiram em seus corações. E perguntaram logo os apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Pedro tinha a chave. Ele tinha a chave. Foi-lhe dado as chaves do reino dos céus. Eles fazem um Pedro de peroba, um Pedro de aroeira, um Pedro de bronze, Pedro de ouro, Pedro de pedra, Pedro de tudo, jeito de gesso. E idolatram a Pedro como primeiro papa, e que tem a chave. A chave começou lá em Atos capítulo 2, destrancando. Ele usou a chave ali, ele não tem chave lá em cima, não. O céu não precisa de porta. O céu tem portas para os seus, mas não para ladrão. Tem porta para os seus, mas como ornamento, 12 portas preciosas, de pérolas preciosas. Tem portas como arco para a noiva entrar. Não para trancar, para os crédulos não entrarem, os ladrões não entrarem. Não é isso, não. Agora, você anota isso, porque eu ia ler tudo isso, mas não dá. Bad Robson, na mensagem, também dava uma leitura muito boa do parágrafo 88 ao 117, 125. Então você vai ver o que é ser águia. Águia é ter o Espírito Santo. Águia é ter o Espírito Santo. Nós estamos pregando no rádio sobre as cicatrizes, o preço que a pessoa paga por enxergar as coisas, por ter luz. Quer dizer, essa mãe, esse pai, por ter luz, vê onde está sua filha e seu filho. A mulher vê onde está seu filho. Vê a condição. Não se engana, não tem como enganar. Enxerga as coisas, enxerga o mundo. Diz a história que Torre, um homem muito usado por Deus, não sei se foi de Filadélfia ou antes dele, de Filadélfia, mas daqueles homens de poderes sobrenaturais, de uma vida sobrenatural,
que rompeu com cadeias do inferno, correntes do inferno na era, ele ia na carruagem, o povo festejando, gritando, alegrando, sorrindo todo mundo, e fogos. É um tipo de um carnaval assim. Torre chorava. Chorava de uma maneira inconsolada. E gemia. O seu cocheiro preocupado disse: Torre, mas que é isso? O que está acontecendo? Todo mundo alegre? Todo mundo feliz? E você chorando? É porque ele enxergava, via o destino daquele povo. Por que Ezequiel disse: marca na testa todos que gemem? É porque eles enxergam a condição da hora, do dia. Eles não podem ser enganados. Lhes oferecem tudo. Eles sabem que não é isto. Isso carrega cicatrizes. Faz cicatrizes. Preço que Maria pagou desde que recebeu a promessa, a visita do anjo. Preço que Abraão pagou desde que recebeu a promessa. Quem tem, paga preço. Quem tem, ele paga, ele compra sem dinheiro, sem preço, está bem. Mas é um preço de abdicação, de renúncia. E o maior preço que existe, o maior sofrimento, é você enxergar as coisas. Se você não visse, você diz assim: para mim seria até melhor. Eu preferi estar enganado. E muitos dizem: me engane que eu gosto. Há pessoas que gostam de ser enganadas, preferem ser enganadas, e por fim sua família tem que tratar aquela pessoa só através de engano. Porque elas não podem nunca encarar a realidade, ver os fatos como são. Agora, aqui ele disse a respeito desse Bud Hodgson, irmão, 88, né, eu falei? Ele disse: seja como o velho Bud Hodgson estava quando ele foi para o milharal. Ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares à terra, tu encontrarás um monte de ossos de Bud Hodgson jogados bem aqui. Esta é a maneira para fazê-lo, exatamente. Nós fazemos casualmente. Nós vamos ao altar, limpamos nossas lágrimas e saímos com os mesmos propósitos. Quer dizer, saímos com as mesmas pelejas, as mesmas demandas, as mesmas intrigas. Da mesma forma, um homem, certa vez, estava tentando buscar a Deus, e cada vez que ele dizia: estou salvo, o diabo dizia: não. Que fala na mente: não, você não está salvo. Um dia ele fincou a estaca. Ele disse: Satanás, de agora em diante eu apontarei para essa estaca. Este é o lugar onde me encontrei com os requisitos de Deus, bem aqui. Isso é a sua palavra. Você finca a sua estaca bem ao lado do seu lugar nessa tarde, nesta noite, dizendo: Satanás, bem aqui é onde cada dúvida vai ficar, e eu vou voar com ele nessa tarde, nesta noite. Eu vou aceitar exatamente o que ele me disse, porque eu ouvi sua voz, e eu quero. Ele me disse o que eu tenho que fazer. Se você crê nisto, então você, começa por aí, você é a águia. Você diz: mas eu sou águia. A águia enxerga. A águia tem agucidade, ela pode ver. Como um anguzinho lá embaixo. E ela está lá naquelas alturas. Ela pode ver as mínimas coisas, as mínimas brechas pelas quais a vinha é estragada. Então ela diz aqui, em Cantares, não é?
Cantares? Onde que é? Capítulo 2 ou 3? Quem me ajuda aí? Capítulo 2, verso 15. 14, verso 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. A igreja, tanto quanto o homem acha a voz de uma mulher a quem ele ama loucamente, gostosa de ouvir, sua face de ver, é assim a igreja. Também Jesus gosta de ouvir a voz da igreja. Por quê? É um reflexo dele próprio. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, eu sou dele, mas não é bem essa que eu queria, não. É um pouquinho antes, não é? Gente, vocês me ajudem. Isso exercita a igreja. Não guardei a minha vinha. Verso 6. 1, verso 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Não vi as pequenas brechas. Então, as raposas, nós temos outra escritura, entra pelas pequenas brechas, lá com Neemias, né? Então, elas entram quando eram pequenininhas, elas entraram, mas depois elas crescem lá dentro e não podem sair. Então, há coisa que entra no coração do homem e da mulher, que entra como pequenino, um sentimento muito pequeno, um comprometimento pequeno, mas depois aquilo cresce e não tem mais jeito de sair. Não sabe como é que faz. Só se abrir e tirar, como é que vai fazer? Tem que abrir o peito. Ou tem que morrer? É um mal incurável? Tudo porque não ouve a voz do Espírito, que usou alguém para chorar, para pedir, para suplicar, que usou o pregador, usou a mensagem, a palavra, mas segue em frente. E há muitos males, principalmente dentro do casamento, que você vai no rapto, mas você vai purgar aquilo o resto da sua vida aqui. Tanto que o Espírito diverte, e pessoas tão boas. Chega aquele rapaz aí, batiza para casar, daqui a pouco a gente está vendo que está batizando para casar, mas ela não vê. É uma ânsia, um medo de ficar sem casar que eu nunca vi. E por fim pôr o pescoço na guilhotina. Não vai perder seu rapto, mas vai pagar caro. Purgar aqui na carne. Essa velha águia, quando ela se prepara para construir seu ninho... Bom, eu não tenho tempo. Eu anotei aqui, pelo menos esse de destaque aqui, eu vou notar, que é o 117, depois o 125. Ver uma dessas mulherzinhas de rua por aí, que não são dignas de nem um cão olhá-las. Agora, aquele homem é uma águia, veja só. E elas não são dignas nem de um cão olhá-las. Foi assim que o irmão Brana tratou a coisa, porque é assim que Deus trata. Elas não são dignas de nenhum cachorro olhá-las.
Então eles batem os carros, eles assoviam, eles param o trânsito por causa de uma força negra daquela que vai desfilando com aquela sainha tão curta ali, requebrando no meio da rua. Isso quer dizer que eles são piores do que os cachorros. Nunca são águias. Quão grande és tu! Ora, Deus te pôs numa altura superior a de tudo isso. Você tem que lembrar que você está mais alto. Deixa o poder de Deus chamar sua atenção uma vez. Agora aqui no 125, ele diz: deixe-me tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eu comecei com Jesus, Senhor, leve-me em frente sob quaisquer circunstâncias. O povo está com medo do novo nascimento. O povo tem medo de receber o Espírito Santo. Este é que é o problema, eles têm medo de nascer outra vez. E por fim, sabe o que acontece? Acontece uma vergonha dentro de casa. Essa vergonha o diabo jogou ela dentro de casa. A vergonha do pai sentar com a filha, dialogar com a filha, com a esposa, vergonha de dialogar, de tratar bem, de falar querida, falar querido, falar meu amor. Aquela secura dentro de casa, uma vergonha que não é mais nada do que uma secura, falta de umidade do espírito. Enquanto ele põe o mundo sem vergonha do jeito que está, então ele impõe uma vergonha dentro de casa que não há companheirismo, não pode haver diálogo, não pode haver uma declaração de amor familiar. Aqueles filhos crescem, nunca viram, não uma cena de sexo, não é isso, mas uma cena de amor, de consideração, um beijo na saída, um beijo na chegada, um abraço com quem está chegando, um pedaço de si, e que um dia, 8 horas de serviço lá fora, parece um mês, e que dá alegria na família, que dá alegria nos filhos. Por quê? É questão de princípio. Fala para o seu pai que a comida está lá. Ele esquenta e come, fala o que quiser. Eu tenho que ir lá na Julieta. Fala para ele que eu fui lá. Chega no outro dia. Olha, lá em São Paulo, esse tempo eu li, que tem filhos que vê os pais ligeiramente no domingo. No domingo. Gente, como é que vai ficar esse mundo? O que é que pode esperar desse mundo? Eu disse com todo respeito, claro, vocês têm que pôr o pão na mesa e tudo, mas chegou uma época aqui que eu falei, gente, mas o único serviço, o único meio de ganhar pão aqui é só viajando agora. Se não viajar, morre. Vai morrer todo mundo de fome. E aí acostume depois, para sair daquilo, é fogo, é fogo. E os meninos vão crescendo, e a mulher fica para lá, e vai esfriando aquilo, e daqui a pouco já está arranjando problema por lá também. E a coisa é assim, a verdade é essa. Agora, com todo respeito, Deus me livre, o pai de família não pode parar de trabalhar, como é que faz? Mas vai ficando aí 15 dias e vai acostumando com isso, acostumando. Nós temos um irmão muito sagrado, muito consagrado, que diz, olha, eu aposentei, mas assim, eu tenho que arrumar um serviço, porque eu não aguento ficar em casa de jeito nenhum. Eu não aguento ficar em casa. Acaba aquilo tudo, acaba aquele fogo, aquele primeiro amor, acaba.
esfria. E o natural fala do espiritual, diz o profeta. Eu ia ler de novo o segundo selo, mas nós vamos pular. E vamos terminar aqui com para que foi dado o Espírito Santo. Parágrafo 150, né? Porque isso aqui não é novo, claro, mas o irmão Branham está dizendo, numa escritura a mais, se você quer apontá-la, esta está em São João, capítulo 12, verso 24. Deixe-me citá-la rapidamente. Jesus disse, se o grão de trigo cai em terra e não morre, não pode trazer uma vida nova. Uma palavra já para encerrar. Recordem, isto é para vocês, absolutamente, como povo que são. Saibam que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar na ressurreição. Agora, Paulo disse em Romanos 8, né? É 8? Os Romanos 8, mesmo Espírito que estava em Cristo, ressuscitou a Cristo, habita em vós. 6, obrigado. Não? Aonde? 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não é isso. 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também. Não. Não, espera aí. Olha lá que é 8, hein? Veja o verso 8 do capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele, é 8 mesmo, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, nós aprendemos aqui uma coisa que tem que ser repetida para a segurança, que as almas que estão debaixo do altar, em Apocalipse 6, verso 9, não é a noiva, porque ela está pedindo vingança. Porque os judeus levaram a natureza para lá. Por isso que eles vão receber vestes brancas lá. Eles não foram vestidos de branco. Se eles fossem vestidos de branco, eles não estariam clamando por vingança. Eles não teriam levado questão para o trono. Entende? E se a pessoa morre aqui com o Espírito Santo, ela não leva questão. Ela não leva. O estar vestido de branco é morrer em Cristo, com Cristo. E não tem questão. Não tem questão. Não deve e nem tem nada para receber. Não deve e nem tem nada para receber. Então é por isso, não estará na primeira ressurreição, conforme já estudamos, vai estar na segunda ressurreição. Por que também os da segunda eles ficaram para a segunda ressurreição? Mesmo os salvos, aqueles que foram bons para com a noiva, pelo menos isso que nós que trabalhamos por ela já temos, pelo menos isso já seguro. Foi bom para ela.
Veja, vai receber veste branca lá, porque aqui não conseguiu, não vestiu de branco aqui, não conseguiu vestir-se de branco, está sempre com a vida suja. As vestes brancas, o Espírito Santo nos dá uma vida limpa. Agora, está sujeito a jogar uma mancha, a manchar está, mas ele tem o cloro, ele tem o alvejador, o tirador de mancha, ele tira. Por isso que ele diz que ela não tem pecado. Ela não tem pecado. Nós não podemos levar a questão para lá, porque quem leva a questão para lá, então vai ficar para lá, vai ficar para o torno branco. Nós não somos das almas debaixo do altar, para estar clamando por vingança. Então, você não deve e nem tem nada para receber. Essa que é a verdade. E tem uma coisa aqui mesmo, o que se torna, parece um tanto mais difícil, o profeta não pregou isso aqui simplesmente para desencobrir-se de uma noite, porque o povo vem na igreja. Então eu tenho que pregar e falar algumas coisas para o povo voltar para casa e assistir um culto. Não, ele não pregou assim. Então veja o 111. A Bíblia diz que é mal a uma dama pôr uma veste que pertence ao varão. Sem dúvida. Você usa esses shorts ali na rua, vocês mulheres já crescidas, eu creio que isso seria admissível aos meninos pequenininhos, se eles brincam com os menininhos e coisas assim. Mas o caso é que vocês, mulheres já crescidas, de 15, 16, 18 anos, e mesmo até avós se veem aqui assim, quando a Bíblia diz que é uma abominação aos olhos de Deus, que uma mulher use essas coisas, e você de todas as maneiras a usa, e diz que é o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. Eu penso nisto às vezes. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra ao pé da letra. E se um pregador de trás do púlpito que não tem a graça suficiente para pregá-lo, duvido que o tal o tenha, pois para isso é que é dado o Espírito Santo. Então foi o que eu disse e sustento. Lá em Belém eu disse, os irmãos se lembram disso, nós não temos nada que mudar. Deus não muda o seu sistema. De 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, não muda. Ele não vai mudar porque por causa da viúva, por causa de filho, por causa disso, por causa daquilo. Deus não vai mudar nada por causa de mim, por causa de quem quer que seja. Ele não muda. Então o melhor que nós fazemos é concordar com aquilo. Isso é assim? É assim. Jesus, eu estou aqui. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Mas hoje chega esse pai, mas essa mãe, e você acha que o Espírito Santo segue a palavra ao pé da letra? É só assim, você chegar em casa, você é o ditador, você manda, porque tem muita gente que pega as mensagens por um lado só para pisar na mulher. Então tem que cutucar ela, olha que o pregador está pregando. Está vendo? É para você, viu? Quer dizer, só dele estar fazendo isso já mostra o que ele tem. Então, está vendo? Nós vamos ao pé da letra. Chega lá em casa agora assim, eu sou o ditador. E assim, é assim, é assim, é assim. Não. O Espírito Santo é dócil, o Espírito Santo é amável. Você sabe que de maneira que o Espírito Santo conduziu o cordeiro até para a cruz? O irmão Branco diz que é só um toquezinho assim, uma bicadinha, muito leve, que a pomba usava. Ela não tem grosnada, umas unhas grandes, uma coisa, e um porrete, quer dizer, para cá, e um freio, e puxando o freio para cá, para cá, para cá, para cá. Você tem que ir para cá. Não, isso é só assim, ó, uma bicadinha de letra, ele ia para cá, ele ia para lá. O Espírito Santo é dócil. Por que ele pode fazer de você um ditador? Ele é educado, ele é carinhoso.
Os animais se carinham, as bestas feras do campo têm carinho. O homem que não tem carinho porque tem Espírito Santo. A vergonha, as coisas, a vergonha. É claro que essa aberração aí na vista dos outros e tudo é outra coisa, eu não estou falando disso. Não é aquele quadro, aquele fogo pintado na parede, como o Mombrana viu daquele casal que a mulher era missa. Aquele fogo pintado na parede. É o que eles fazem, que eles dizem, tudo hipocrisia. O Espírito Santo é compreensivo, o Espírito Santo é estatura do varão perfeito, é fé, é virtude, é conhecimento, temperança, é domínio próprio. O Espírito Santo é paciência. Com quem? Com o próprio Deus. Paciência com a mulher, paciência com o marido, paciência com os filhos, paciência com os pais. O Espírito Santo é diálogo. O Espírito Santo não é ignorante, não é estúpido, como às vezes eu sou. Isso não é o Espírito Santo. Mas nós temos que encerrar. E fica essa lembrança que a voz é isso. A voz é a palavra. Se você pega a Bíblia e você quer ouvir a voz de Deus, essa Bíblia é a voz. Qualquer mensagem que você pega no dia, na hora e vai ler, mesmo que seja falar, oh Deus, me dá um parágrafo, o que é? Que o arroz está queimando, ou qualquer coisa, então, isso lá em cima da mesa, de vez em quando você passa uma olhada, deixa em cima da mesa, a mensagem tem que ser estragada, não por menino que leva para cá e rasga e coisa e tal, não, mas ela tem que ficar suja, tem que ficar arriscada, ela tem que, porque está lá, aí você pega lá, um lápis aperta, ali no Monte da Transfiguração, Jesus nos deu uma bela instrução disso, como disse antes, Deus nunca, e tá mexendo o arroz lá, Deus nunca se aparta de suas leis para fazer alguma coisa. Se você tivesse um poço artesiano nesta noite, espalhando a água por todo lugar, ai, se tiver... Parece que é brincadeira, mas não é não. Você sabe que isso alivia o dia a dia? Sabe? Você vai ser... Vocês vão ser mais amigos dentro de casa. Vão sim. Porque esse é o Espírito Santo. Mais amigos. Porque, sabe por quê? É que são lares que todos são da mensagem. Todos estão no mesmo batismo, todos servem o mesmo Deus, todos creem no mesmo profeta, e às vezes estão mais divididos do que os lares incrédulos. Aleluia! Estamos sobre
Cristo. Aleluia.